Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel e aqui é o canal Vai Pelos Fundos. Se você se interessa por FIIs, FIAGROS e FIINFRAs, eu te convido a entrar no grupo do Telegram, onde eu e o Bernardo estamos lá para a gente bater um papo. Hoje a gente vai falar sobre o CPTS 11, mas antes, claro, se inscreve no canal se você não é inscrito, que a gente faz aqui vídeos com uma frequência super bacana, então você não vai perder aí nenhum vídeo novo, não é? Sobre nenhum investimento aí que você tenha interesse. Também se você tiver interesse em algum outro fundo que a gente, faça algum vídeo, já coloque aqui nos comentários também que vai ser o maior prazer gravar um vídeo para, enfim, pra gente trocar um papo, fazer uma reflexão aí sobre os produtos aí que estão no mercado. Show de bola? Então, bora lá, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o CPTS. Antes, vamos olhar aqui um pouco a performance da cota, a gente vê que teve uma amassada, no último ano. A gente olha no year to date, do início do ano até o presente, não teve muita coisa porque a gente está em fevereiro agora, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, mas a gente olha que ele teve uma amassada assim, a gente vai discutir um pouco sobre isso, lembrando que o mercado amassou as cotas como um todo, Então, assim, a preocupação do mercado em relação à gestão fiscal, à política fiscal, realmente ela acabou pressionando a renda variável, E por quê? A gestão fiscal eu sempre fala que ela é muito importante, tá? A gente tem que entender um pouco as dinâmicas do mercado para a gente entender também o que isso impacta ou não nos nossos investimentos, ponto, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que uma gestão fiscal seja um pouco mais gastona, digamos assim, furo do teto de gasto, etc e tal, e não tem assim um meio termo, Não vou discutir aqui, entrar em méritos, tá? Políticas sociais, etc e tal, inclusive eu acho aí que é importante a gente ter várias dimensões em cabeça quando a gente faz uma política pública, em mente, fazer uma política pública. Gerir um país é algo complexo, digamos assim, para não dizer outra coisa, Então tá, mas vamos supor que a gente tem uma certa irresponsabilidade fiscal. Isso aí, dentre vários outros impactos, a gente acaba tendo aí uma dívida cada vez mais cara, óbvio, Porque o risco do país ele dá uma aumentada e outras políticas correlatas também acabam fazer que a taxa de juros aumente, por exemplo, uma das consequências, Uma taxa de juros muito alta, o que acontece, Primeiro que ninguém aguenta pagar uma taxa de juros real tão alta. Tudo bem, auxilia no combate à inflação, verdade. Uma taxa de juros mais alta, você tira dinheiro do mercado, auxilia no combate à inflação, ponto, ok. Mas, no lado do desenvolvimento do país, por exemplo, acaba aí prejudicando demais. Vamos pegar aí nas duas pontas, Tanto do lado do investidor, que ele olha uma taxa Selic de quase 14%, 13,75%, isso é muito alto. E aí ele fica questionando por que eu vou entrar na renda variável, E isso acontece com as cotas, então. Dá uma amassada, aumenta o spread e a renda variável fica mais atrativa. Perdão. Enfim, do lado do empreendedor, tem o custo de oportunidade. O porquê cargas d'água eu vou fazer um empreendimento muito arriscado se eu posso ter uma rentabilidade super interessante, de quase 14%, o que, como eu já disse, é muito alto. O Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, tá? Reais, inclusive, acima da inflação. E também tem o custo da dívida. O mercado imobiliário, normalmente, ele funciona muito com crédito, Fundos recebíveis são isso, inclusive. Olha o custo da dívida, especialmente para aquelas dívidas de mais longo prazo. É muito alto. Então, realmente, o empreendedor ele fica irreflexivo e isso acaba prejudicando ou diminuindo a atividade econômica do país. Então, como eu sempre digo, tudo bem, a gente sabe que gerir um país é complexo, etc. e tal. Entretanto, juros altos por muito tempo acabam aí por desacelerar o crescimento econômico. E é isso. Esses que eu citei agora são alguns dos motivos que isso ocorre e que faz sentido, As pessoas são racionais, então elas correm risco por uma promessa, entre aspas, A gente sabe que nunca existe garantia em termos de investimento, Mas uma promessa de retorno maior. Então, quando os juros reais acima da inflação estão tão altos quanto no Brasil, as pessoas começam a ficar reflexivas em relação a isso. Entretanto, contudo, todavia, fundos imobiliários são investimentos de longo prazo. A renda variável, por definição, são investimentos de longo prazo. Existem pessoas que gostam de fazer um giro de carteira maior, ok? Cada um vai ter o teste do travesseiro. Poxa, você está dormindo tranquilo? Show de bola, é isso. Ponto. Não tem certo ou errado. É isso.
Agora, em termos de estrutura do ativo, é um investimento de longo prazo. É um investimento que você está pensando aí para 10, 15, 20, quem sabe até mais tempo, né, para sua aposentadoria lá na frente. Então, é interessante que a gente olhe, né, para um horizonte um pouco maior. É uma indústria ainda muito recente, tá? Por exemplo, o CPTS é um fundo que tem um certo histórico já, mas ainda assim é uma indústria muito recente. Se a gente pega, por exemplo, os REITs norte-americanos, né, o Real Estate Investment Trust, que são, entre aspas, os primos dos fundos imobiliários, tem diferenças, mas enfim. É uma indústria gigantesca, muito desenvolvida, muito mesmo, internacional inclusive. Né? Então a gente vê o quanto que esse tipo de ativo, quanto que a indústria dos fundos imobiliários tem a crescer, tá bom? Mas enfim. E apesar de que rentabilidade passada não é a garantia de rentabilidade futura, é interessante a gente ver o histórico, o currículo, entre aspas, da gestão em relação àquele produto. Porque, cada vez mais, na medida que a gestão vai se desenvolvendo, você está comprando a cabeça do gestor. É isso que você está comprando, na cabeça do gestor quando você compra isso aqui. Você, quando pega um REIT norte-americano, mais fazendo esse paralelo, né? Apesar de serem indústrias diferentes, você não vai olhar ativo por ativo, são centenas de ativos às vezes em um REIT. Você vai olhar qual que é a performance daquela gestão. Seja em um data center, em uma unidade de saúde, né, em antena, tem até REIT de antena, enfim. Então você vai comprar ali a cabeça da gestão. É isso que você está comprando e é por isso que é interessante a gente olhar a rentabilidade acima do IFIX, ou pelo menos seguindo o IFIX de preferência. Por quê? Porque o IFIX para mim é um bom índice. Melhor, inclusive, do que o IBOV, como eu falo em alguns vídeos, né, por alguns motivos, como rentabilidade, risco e menor concentração. A gente pega no IBOV, a Vale, por exemplo, tem um percentual altíssimo. Né? A última vez que eu olhei, 18,2% do IBOV era a Vale do Rio Doce. Então é bem concentrado. Né? Nosso país é um país muito comoditizado, né? Minério, petróleo, enfim. Sobe, desce, enfim. Preço do valor patrimonial amassado, 0,87. Lembrando que preço é uma medida de risco, tá? Então, quando você compra preços menores, você tem uma possibilidade de uma segurança maior, uma gordura maior, rentabilidade negativa no mês, como a gente já te falou, valor patrimonial de 89 e o valor do mercado secundário de 78. Patrimônio líquido já com uma certa musculatura, muito legal, né? A gente vê a indústria crescendo, 2,9 bi, o dividend yield de 0,74%, cota dá uma amassada, dividend yield dá uma aumentada, né? Mas lembrando ainda que esse fundo, claro, já pagou mais no passado, a gente vai discutir um pouco sobre isso, isso aí acabou chamando a atenção das pessoas, deu uma amassada um pouco maior, né? Mas a gente viu que teve, né, realmente uma pressão vendedora, mas a gente viu que depois as pessoas aí, a gente até pode olhar aqui no gráfico mesmo, né? Deu uma amassada forte aqui, como você pode ver, né? Mas aí depois o mercado ele vai meio que se normalizando, de certa forma, né? Enfim, o rendimento de 0,58 centavos, né? Esse foi um dos motivos da pressão vendedora. Liquidez diária interessante, tranquilo, 19.808 negociações, lembrando que é interessante a gente pegar fundos com profundidade, né, com liquidez, enfim. Né. Quando você quer entrar ou sair de uma posição, é interessante que você pegue fundos aí do IFIX, ou às vezes até mesmo do IFIX-L, né, que são 50 mais líquidos, tem um índice lá também, IFIX-L, também você pode pesquisar, e show de bola. Bora agora sim lá para o relatório, o último relatório aqui foi de dezembro. O início do fundo de 2014, legal, né? Apesar de ser uma indústria super recente, esse fundo aqui já tem um certo histórico, isso é bem interessante. Uma taxa de administração e de gestão aí um pouquinho salgadinha, né? De 1 ponto... Você pega aí a taxa de administração e escrituração de 0,10% e a taxa de gestão de 1,05% sobre o valor do mercado, menos os custos de administração e escrituração. Né? Um dividend yield analisado aí de 8,82%. E o dividend yield nos últimos 12 meses de 14,19%, o que não está interessante. Lembrando que a gente sempre faz o gross up em termos de investimentos, né, em relação, gross up, para quem não sabe, é você fazer, entre aspas, uma régua entre investimentos que pagam imposto de renda e aqueles que não pagam imposto de renda. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, se pegar isso aqui, um tesouro direto, né, de longo prazo, você vai pagar ali 15% de alíquota, né, sobre o tesouro direto. Então, você tem que levar isso em consideração. Né? Se você pegar seu dinheiro e colocar ele em outro título, você vai pagar imposto de renda, isso aqui é isento de imposto de renda. Né? Então, ainda assim, está interessante. Volume negociado, né, e aí, interessante, com uma média de 7 milhões, né? Muito tranquilo, acima de R$1 milhão já está show de bola, uma quantidade, uma base de cotistas interessante, fundo profundo, né? Com mais liquidez, com mais cotistas,
tranquilo. 202 mil cotistas, lembrando que a gente está próximo dos 2 milhões de pessoa física, né? É um mercado muito focado na pessoa física, diferente das ações, por exemplo, né? Eu acho que é um mercado muito democrático, e esse é um dos grandes motivos, inclusive, que eu gosto do mercado de fundos imobiliários. Mercado mais transparente, tem o que melhorar? Tem, ponto. A gente sabe que tem como melhorar, mas é um mercado muito transparente, né? Isso eu gosto bastante. E aqui ele fala, né, qual que é, enfim, qual que é a estratégia, né? Estratégia high grade com reciclagem do portfólio, né? Então aí, ou seja, ele tenta destravar valor por meio de giro. Ah, Daniel, eu não gosto muito de giro, eu gosto de gestão que tem um pouco mais de carrego. Esse produto não é para você. Né? Assim, você tem que ver que o gestor ele está sendo honesto. Fala assim, olha, a minha estratégia, tá, eu vou pegar aqui de high grade, mas eu vou girar para destravar valor. Né? E por isso que esse fundo é um dos motivos que ele está sofrendo, está sofrendo aqui nos últimos, né, nos últimos meses, enfim. Nessa linha, destacamos a alocação no mês de 51 milhões no CRI 20 Shoppings. Isso é muito interessante, né? Que a gente vê, você pensa assim, pessoa física, nossa, 50 milhões, muito dinheiro, né? Mas para um fundo de quase 3 bi, né? Um fundo multibilionário, aí a gente vê que isso aí representa um percentual relativamente pequeno. A gente tem que acompanhar? Tem, ponto. Mas a gente vê o quanto que uma musculatura maior é interessante, né? Numa indústria. De 24 milhões no CRI Redesign, a IPCA mais 8,8%. É isso, né? Olha só o tamanho da taxa, né? Ou seja, um juro real de 8% ao ano, né? Isso é bom para quem está aqui do lado, né, de receber, mas para quem está pagando, a gente tem que olhar sempre o risco de crédito também. O pessoal fica comemorando no GPM aí, quando a gente teve aí a 30%, gente, isso aí, um risco de crédito aumenta, vai lá nas alturas, né? A gente tem que pensar na ponta pagadora também. Todo mundo tem que ganhar. O cenário, então, atual de curva de abertura de curva de juros, né, que a gente estava discutindo, e a queda dos fundos imobiliários, né, abre a curva de juros, dá uma pressionada nas cotas, torna desafiadora a realização de ganho de capital pela gestão. Esse já é um dos motivos, a gestão já joga aí um relatório aí bem inicialmente, né, dessa pressão das cotas, né, então assim, se tem fundos imobiliários, você gosta de fazer giro com esses fundos imobiliários, né, cotas de fundos imobiliários, e o mercado dá uma amassada, como é que você vai fazer ganho de capital? Por isso que os FOFs, né, os Funds of Funds, os fundos de fundos, sofrem em mercados de queda e tem uma rentabilidade interessante em mercados altistas. Desta forma, o resultado não recorrente do fundo, ganho de capital com FIIs e ganho de capital com CRIs, foi próximo a zero no mês de dezembro. Isso aí amassa, né, o rendimento. Né? Distribuição de dividendos de 58 centavinhos, 70% do CDI. Lembrando que o CDI, ele não é fácil de ser batido no Brasil, ainda mais em taxas tão altas, tudo bem? Movimentações da carteira, aí fala, né, foi adquiridos 220 milhões em CRI, uma taxa média de 7,36%, e foram vendidos 110 milhões. Ok. Aí ele fala, mais uma vez, o resultado do fundo, né, negociação muito tranquilo, 7 milhões por dia, gente, assim, você pode entrar e sair da posição com muita tranquilidade, tá bom? Uma alocação percentual aí, 78% em CRIs, né? Ele tem compromissadas, né? Compromissadas são dívidas quase, entre aspas, como se fosse um crédito consignado, né? Você dá um CRI ali, digamos assim, em garantia, aí você volta, né? Isso aí fundos que gostam de fazer giro, isso aí é bom, né? Porque você acelera aí o recebimento do fluxo de caixa, e aí depois quando você paga essa dívida, esse CRI volta para o patrimônio do fundo, né? Isso que é uma compromissada. E aí essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,67%, que não é uma dívida tão alta, né? Mas com o CDI lá nas alturas a gente vê que tem um certo custo aí, né? Mas isso, para quem gosta de giro, né? Você antecipa aí um fluxo de capital, fluxo, né, financeiro, e aí você pode girar mais a carteira, fazer negócio que você acha que é interessante, enfim, né? Não é pecado, digamos assim, né? Desde que você sabe o que você está fazendo. Tem 49 créditos, né? Mais uma vez, você está comprando a cabeça de gestão, você vai ficar analisando CRI por CRI, olhar lá, olhar, não é tal, ir lá no termo, não vai, né? Você vai olhar a cabeça de gestão, tá? Qual que é a estrutura? É um high risk, né? É um middle risk, é um high grade, o que é esse fundo aqui em termos de qualidade de crédito?
A gestão gosta de fazer o carrego, de giro, essa aqui a gente já sabe de fazer, de giro, e é high grade, entendeu? Então é essas respostas que a gente tem que ir respondendo. Carteira, né, alocação em FIIs 35,4% em renda urbana, 26% em logística e 16% em lajes corporativos. Isso que é interessante, né? Esse é um fundo que tem uma certa participação em FIIs, isso é positivo e negativo. Tá, vamos lá. Se o mercado está subindo, esse fundo aqui ele vai fazer ganho de capital e vai entregar muito. Agora, se o mercado estiver caindo e com a inflação um pouco mais baixa, como a gente viu até meses de deflação, isso aqui a gente vai falar um pouco mais na frente, que é muito indexado à inflação, vai sofrer. O rendimento vai sofrer. A gente pegar ali no primeiro semestre de 2022, a gente está em 2023 agora, se a gente pegar 2022, o primeiro semestre, a gente viu que os fundos indexados à inflação entregaram muito, né? Foi uma pancada de rendimentos, mas isso não é sustentável também, né? Então, quando teve uma deflação, né, por também várias questões, inclusive por incentivos do governo, deu uma deflação, deu uma diminuída forte, né, por causa da correção monetária, ok? Então vamos lá. O ano 2022 não foi bom para os ativos mundiais, as ações caíram 20%, títulos corporativos 15%, os REITs, que a gente estava até falando aqui um pouco, né, caíram 25%, os títulos de tesouro americano perderam 13%, a inflação ao consumidor deve fechar próximo a 7% dos Estados Unidos, né? Para eles foi um ano desafiador em termos de juros / inflação. 10,4% na zona do euro, somado à queda dos ativos, ela fez que o estoque mundial de poupança perder 20% do seu poder de compra, né? O humor só não é pior porque as perdas são vistas com efeitos temporários de um plano controlado de combate à inflação. Lembrando que os Estados Unidos eles são muito mais sensíveis a juros, né? No Brasil é quase como se a gente tivesse acostumado, que não deveria ser, né? Mas lá, enfim. Então ele fala das commodities, né? Como eu falei também, o Brasil é um país muito comoditizado, por isso que talvez o Ibov tenha tido uma performance até um pouco melhor comparativamente com outros cenários mundiais, né? Por quê? Porque o petróleo e minério sobe, aí sobe também o Ibovespa, né? Aqui ele fala, né, no Brasil a inflação deve fechar 5,6%, o Ibovespa 4,7%, enfim. O mau desempenho a partir do resultado das eleições com surpresas negativas durante a transição fez o ano terminar sem comemoração, talvez injustamente, mas aí ele vem, né? Ele fala alguns pontos positivos, negativos, como eu sempre falo, né? Tudo é uma questão de perspectiva, enfim. Tudo considerando, o Brasil voltou a ter o maior juro real do mundo, é o que a gente estava comentando, isso não é positivo, né? Ibovespa cotado a 5 vezes o lucro, exceto o Petrobras, né? E 1,5% o PL. Não, tá ainda assim, né? A gente olhar de forma geral e até um pouco rasa, né? Tem ativos muito baratos no Brasil, né? Claro que a gente tem que olhar a qualidade, né? Enfim. Eu gosto mais de fundos imobiliários que ações, eu não... Né? Até mesmo minhas ações eu estou comprando por meio de fundos lá no exterior, mas é indiscutível que preço importa e a gente tem alguns ativos muito interessantes em termos de empresas, né? Para preços muito interessantes. Fundos imobiliários com dividendo de 12% yield, né? Enfim, bem interessante também. Por mais que o novo governo desconfie do cor da austeridade fiscal, ele faria bem em desconfiar também do culto social-democrata, despretensiosamente adotado pelo trabalhismo do controle exclusivamente monetário da inflação. Esperamos que, entre aspas, harmonizar as políticas fiscal e monetária do novo ministro de Planejamento queira dizer exatamente isso, né? Quando eu li isso, eu comecei a rir, mas, né, enfim, comentário aqui da gestão, mas é isso, né? O mercado preocupa com a gestão fiscal, com a política como um todo, né? Não é só você olhar um lado. Economia é isso, economia é tudo complexo, correlacionado, etc e tal. Aí fala, né, do mês, o IFIX, no ano, o IFIX subiu 2,3%, o Ibovespa 4,7%, o IMAB 6,4%, e o CDI deu aquela pernada para cima, né? Aqui ele fala, em relação à carteira de recebíveis, o resultado decorrente do fundo de crise está retornando à média histórica, dado o fim aí da deflação, que a gente estava discutindo antes também. A carteira de FIIs teve uma performance quase neutra, com impacto positivo de dividendos, contrastando com o impacto negativo da variação do preço de posições em carteira. Esse cenário de abertura de curva de juros e queda de fundos imobiliários torna desafiadora a realização de ganho de capital pela gestão, né? Ou seja, se você não gosta de giro, esse produto talvez não seja para você. Se você gosta de giro,
Aí sim, né, é o que a gestão se pretende fazer. Como tem sido dito nos últimos relatórios, o foco da gestão continua sendo o aumento da taxa média de aquisição de papéis via reciclagem da carteira em operações do mesmo perfil high grade, ou seja, de boa qualidade de crédito, ainda assim tentando pegar taxas mais altas. Nessa linha, destacamos a alocação do mês em 51 milhões em 7,65%, mais IPCA, e uma operação de alavancagem de compra da parte do Campinas, né? E de 24 milhões no IPCA mais 8,82% aqui embaixo, né? Enfim. Então essa é a estratégia da gestão. Ele nunca esconde isso. Ele fala assim, é isso que eu vou fazer, né? Enfim. Tabela de sensibilidade, né? É isso, né? Assim, eu sempre falo isso, sempre vou falar. Algumas pessoas falam, preço não importa. Às vezes pessoas até inteligentes que eu respeito, falam, nossa, né, essa pessoa é muito inteligente, mas aí não tem como concordar, né? Inclusive a própria tabela de sensibilidade aqui, a gente aumenta o spread, tem até alguns FIINFRAs que fazem isso, né? Coloca até lá no site mesmo, né? Se você compra a um preço melhor, você tem uma possibilidade de rentabilidade melhor, né? Digamos assim, uma rentabilidade relativa melhor, né? E é isso, né? Quanto mais você comprar um preço mais interessante aqui, mais uma expectativa, entre aspas, de retorno você vai ter, né? Porque você vai comparar ali com a possibilidade de rentabilidade da carteira, né? Então, assim, quanto mais caro você comprar, menos spread você vai ter. É isso, preço importa, ponto. Matematicamente falando, né? Tem até a tabela de sensibilidade aqui. Depois, caso você queira ir lá no relatório, acho que vale a pena te dar uma olhada, né? Reforçar. O óbvio tem que ser dito, como eu sempre falo também, né? Aqui ele fala, né, o retorno histórico do CPTS, né? Não vou me delongar aqui, a gente já viu até o histórico dele no início do vídeo, né? Um histórico interessante, na minha opinião. A ideia é que essa salientar algumas questões bem importantes, 11,5 bilhões em compras acumuladas em CRIs, retorno histórico CDI mais 3,7%. Não é fácil bater o CDI no Brasil. O IMAB, né, eu não expliquei, o IMAB ele é uma cesta teórica aí de títulos públicos, daí faz a cesta teórica todos em diferentes tipos de tempo, né? Por exemplo, você pega o IMAB E5, títulos até 5 anos, e IMAB E5 mais para cima de títulos de 5 anos, e o IMAB é aquela cesta teórica maior lá, tá bom? É só para explicar mesmo para quem, né, não sabe, enfim. Muitos fundos de CRI nasceram e cresceram praticamente no cenário pós-pandemia, né? Isso que é interessante também. Vou passar, né? Como eu disse, não vou me delongar muito, mas o IFIX ele tem essa parte defensiva ali, né? Parte meio que tática ali dos fundos de papel. Os juros sobem, às vezes inflação, etc e tal. Os fundos de tijolo dão uma amassada forte e os fundos de papel dão aquela segurada no IFIX, né? Enfim, e a gente vê que os fundos de papel, até fiz uma live super bacana com o Felipe Ribeiro, que é um cara incrível. A gente falou exatamente sobre a relevância que teve no IFIX, né, dos fundos de papel. Tá aqui no canal, caso você se interesse. Que fala dos fundos listados, né, no número de investidores, que incrível, né? Como é que aumentou aí nos últimos anos aí, deu uma pernada para cima, isso é incrível. Tá bom? A gente vê aqui a correlação negativa, que a gente já discutiu entre IFIX e ETNB, ou seja, os títulos vinculados à inflação longa, né, de 2035 aqui. É isso, né? FIX foi aqui, ó, é o que a gente estava discutindo também. E FIX foi uma alternativa mais rentável e menos volátil versus o IBOV. Olha, deu um banho, né? De 186% comparativamente com 58%. Deu um banho no longo prazo. Longo prazo, hein? E aqui ele fala, né, mas em termos de performance histórica também é legal. Esse relatório aqui é interessante em termos macroeconômicos. Vale a pena dar uma olhada, volume de negociação, não vou nem entrar, né, porque é muito interessante. Inclusive, ano passado, se não me engano, foi 55 bilhões da indústria como um todo de negociação, né? Ou seja, a gente ainda vai ver aí esse volume crescendo bastante, que ainda tem muito espaço para crescimento, tá bom? Distribuição de rendimentos, a gente já falou sobre isso, né? Deu uma amassada mesmo. Por quê? Porque é vinculada à inflação e não conseguiu fazer giro. A própria gestão já disse, tá bom? Então, vai estar aí essa amassada. Resta você saber se você gosta do produto ou não. Aqui eles mesmos já mostram, né, a rentabilidade, né, do CPTS comparativamente com o CDI e FIX, né, aqui no longo prazo. Então, assim, né, cabe ao investidor aí fazer sua própria decisão. Como eu sempre falo, você é o protagonista da sua própria vida, né? Falar de movimentações de carteira, eles vão fazer, né, eles vão fazer giros mesmo, compra e venda de crédito, tá bom? E que ele fala, né, também ele faz, né, essa participação aí, tem o TRXF, BTLG, enfim.
Então é interessante, né? Que ele pega nas duas pontas aí da participação também, a gestão gosta de fazer isso. Eu acho, né? Eu acho que é uma estratégia aí que, pelo menos que a gente vê nos gráficos aí, ao longo do tempo tem se mostrado interessante, entretanto, contudo, todavia, de fato, vão ter momentos de estresse, né? Na indústria. Renda variável varia, não é como a gente brinca, né? Então a gente vê que é uma gestão que faz um fluxo, a gente vê na DRE aqui do fundo, né? A gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui, receitas, 23 milhões, tá? Aí a gente vê que a atualização monetária tem um valor relevante, né, na rentabilidade do fundo. A gente vê que, comparado com julho, né, nossa, né, teve, enfim, primeiro semestre do ano passado deu uma pernada para cima a inflação, e isso aí fez os rendimentos que eles foram diminuindo. Novembro foi complicado, né, mas a gente volta, né, a ter rentabilidades, né, digamos assim, sobre condições normais de temperatura e pressão, digamos assim. Então tem juros também que estão na normalidade, né, até um pouco acima, inclusive. E a gente vê também o quanto que é relevante, né, as taxas de administração e de despesa. Eu e o Bernardo, a gente fez uma live sábado, e o quanto que é importante, né, olha isso aqui, despesas financeiras com alavancagem, relevante, e a taxa de gestão, 2 milhões, né, então assim, não é algo a se desprezar, né, claro que a gestão tem que ser remunerada, ponto, mas isso aqui daria uns bons, fazendo aí talvez de cabeça aí, uns 7 centavos por cota, né? Então é isso, né? Deixa de ir pro seu bolso, mas a gestão tem que ser remunerada. Estou falando qual que é o equilíbrio, é isso, né? Na minha opinião, essas taxas aí vão diminuir ao longo do tempo, tá bom? Minha opinião, acho que a indústria vai continuar evoluindo. Então a gente vê, né, que teve uma pernada no início do ano passado, de mais de R$1, né? E o pessoal realmente ficou impressionado, regalou o olho, né? Mas sem saber o que estava acontecendo. Aí quando diminui, aí fica assustado. Mas por quê? Por causa de toda essa dinâmica do fundo, ok? A gente tem que entender o produto, né, pessoal? Negociação não vou passar, muito tranquilo. O investidor pequeno não tem que se preocupar, né? 7 milhões é muito interessante. Número de cotistas interessante, crescendo, isso aí é sempre positivo. Fundo ganhando profundidade, mais relevância. Fundo aí que tem 200 mil cotistas em um mercado de 2 milhões. Como eu disse antes, é um fundo relevante, tá bom? Então a gente vê exposição para o segmento. Eu gosto muito do segmento logístico, né? Eu nunca escondi por ninguém, mas a gente vê que ele tem 26% em fundos imobiliários. Isso aí deixa algumas pessoas reflexivas. Poxa, ela é meio que um mini FOF ou algo assim. Bem, é uma estratégia da gestão. É bom? É ruim? Bem, de um lado, você pode ganhar ganho quando ter mais ganho de capital quando o mercado subir. Entretanto, né? A pessoa que gosta fala assim, não, eu quero comprar um fundo de recebível mesmo, né? E aí talvez também, mais uma vez, esse produto não seja por você. Se você não liga para isso, em épocas de bonança, né, esse fundo aí muito provavelmente vai entregar resultados mais interessantes. A gente vê que é um fundo vinculado a IPCA, então, mais uma vez, né, inflação, correção monetária influencia no resultado do fundo, ponto, tá bom? Inflação no longo prazo, ela é vencedora, tá bom? O CDI agora ele está muito interessante, sim, mas no longo prazo a gente vê que títulos vinculados à inflação, eles rentabilizam muito, de forma muito interessante. LTV, long to value, né, digamos assim, é a proporção ali entre dívida e garantia. Quanto menor, melhor. Então a gente vê ali que tem alguns um pouco alto, algum um pouco mais alto, né? Mas é isso, né? A gente tem que ter uma diversificação de carteira para diminuir cada vez mais o risco, né? Mas de forma geral a gente vê que está de certa forma controlado, né? Quanto menor, melhor LTV. Quando você olhar no relatório, procure sempre olhar, isso, né? Quanto muito mais alto, entre aspas, o que você tem que interpretar esse indicador aqui é tipo assim, o investidor ele tem que olhar o LTV mais baixo, por quê? Porque quanto menor a LTV, mais o devedor tem incentivos a pagar. É isso que você tem que interpretar esse indicador aqui, tá bom? Enfim, aí você vê, né, que tem uma carteira, como a gente já disse lá, o número de recebíveis de forma aí bem, né, com mais de 40 recebíveis, né? Então você vai olhar um por um. Eu não acho tão interessante. É melhor você olhar a estratégia da gestão como um todo, né? E aqui ele vai mostrando, né, enfim, até divide, é um relatório de certa forma até um pouco mais detalhado, né, eu gosto muito desses desenvolvimentos. Ele fala aqui também dos FIIs detidos, né, TRXF, HSRE, enfim, GTLG, mas mesmo assim, né, assim, entre aspas,
entre aspas, assim, a participação a gente vê 3%, 2,7%, enfim. Né? Em termos, né, do fundo como um todo, e aqui a gente olha também, ele já coloca até o percentual, enfim. Se você não gosta de um fundo de recebíveis que tenha também fundos imobiliários, como eu disse, talvez esse não seja um fundo para você. Se você gosta, né, como eu disse, em tempos de bonança, muito provavelmente isso aí vai entregar mais valor. Claro que vai depender da gestão, da performance de gestão, a gente não sabe, né? Mas pode ser que sim também. Tem pessoas que não gostam, né? Então é a escolha da pessoa também. Mas ele mostra que todo no relatório, né? Mostra os percentuais, etc e tal, como eu estava conversando com você, tá bom? Em termos de compromissados, a gente já explicou o que é, né? Então é isso, né? Através da utilização dessas operações, o fundo pôde captar recursos para dar continuidade à estratégia de gestão de recomposição do portfólio a taxas mais altas, sem aumento do risco na carteira em um momento oportuno. É isso, né? Gestão aí, digamos assim, pega recurso, né, antecipa recurso para tentar fazer mais qualidade para a carteira, trazer mais qualidade para a carteira. Né? Aí depois aqui a gente vê um detalhamento um pouco maior dos créditos, né? Se você quiser ler, eu acho interessante, né, para você aprender um pouco mais. Mas você está comprando aí a cabeça da gestão, como eu disse, né? Então é muito mais importante você ver a estratégia de longo prazo do que você ver aí papel por papel. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, entra lá no grupo do Telegram para a gente continuar essa conversa aqui e também se inscreve no canal, beleza? Até o próximo vídeo, abraço!